Você se considera como artista de rua, artista de circo, artista de quê? Eu É, sempre falava artista de rua, mas aí teve uma pessoa que me trouxe uma reflexão em relação a isso aqui na Praça São Vicente, né? como foi? São Vicente não, da Siqueira Campos, bem aqui na frente. A pessoa disse, é um artista de rua ou um artista na rua? Aí eu peguei e falei assim, boa pergunta, que posso ser um artista de rua ou na rua? Ele falou assim, porque o de rua, na minha concepção, vive na rua. E o artista na rua, ele pode atuar na rua, mas ele tem um local que ele mora. E então eu fico mais com um artista na rua do que artista de rua. Eu gosto dessa Pronto. ideia. E eu me considero como um artista na rua, mas também gosto da ideia de palco. Então, assim, não posso dizer que eu sou só um artista na rua, que às vezes, quando tem oportunidade, também vou para palco, né? Mas Ah, eu gosto mais do meu artista na rua, porque tá mais próximo do povo. Aproxima mais do povo. ah. Então, nós estamos conversando aqui com o artista. Ele é poeta, escritor, compositor e o Brincante do brincante Maracatu, do da cidade Maracatu, do Crato, da Luz do isso, Luar. da cidade do Crato. Está no Crato agora, mas Uhum. como foi? Você chegou no Crato? Tem quanto tempo? Você é de onde? Natural de? Natural de Minas Gerais. A primeira vez que eu visitei o Crato foi em 2018, com artesanatos que eu faço. Por exemplo, essa caneta aqui é um modelo de caneta que eu faço de artesanato. Não sei se dá para ver bem, mas dá, né? Da, da. E também tem o trabalho de Tem fazer aqui cordel, tem os colares, igual isso os aí, colares, né? tem Aqui. pulseiras, fazia pulseiras com nome, faço, né, aliás. Aí tem alguns trabalhos de madeira, aí comecei com artesanato, viajando, né? Aí cheguei primeiramente em Exu, de Exu vim até o Crato 2018, primeira passagem aqui. Aí gostei, aí 2019 voltei, 2020 era meu plano ir para beira de praia, provavelmente na Paraíba. Veio a pandemia, fiquei parado em Exu mais um tempo. E daí quis Morando só, como é assim? morava sozinho, isso. É tipo, você é poderia ser tipo assim, um artista peregrino Peregrino. Eu gosto que anda. desse nome, Peregrino. Ah, é, Inclusive tem um monólogo que eu fiz uma sim. máscara que chama Primata Peregrino, justamente com essa ideia. Ou Primata, então Nômade, pode ser chamado. primata peregrino. Isso, Primata Peregrino. Olha aí, ó. Aqui a pedra, Isso. Esqueci o nome da pedra, eu te disse que. Ah, Jasper ou Amarela, essa daí. jaspe amarela, né? Isso. Pronto. Aí ela é boa para várias coisas, assim, se a pessoa acreditar no lado místico, né? Aí ela serve para várias coisas, então é bom, assim, essas pedras. Eu acredito, né, na questão das Claro, pedras e todas as outras coisas. essa Cada um tem sua energia, a né? energia da natureza, né? Isso. Mas aqui é uma pedra que Que, você buscou ou você confeccionou essa daí eu encontrei ela em Exu, quando eu em estava em Exu. Exu. Aham. É uma Que, pedra. que essa jaspe amarela tem algumas aqui na região. Ela é considerada uma pedra também da região do Cariri, típica. Parece que é pedra de fígado. Você pintou ela ou era dessa cor Ela é dessa natural? cor mesmo, Natural, né? natural. Uhum. Acho que meu pai chamava pedra de figo, uma coisa assim, que tira fogo para Tem, botar no tabaqueiro. Não tem o tabaqueiro? aham, mas tem uma parecida com essa, que tira fogo, que o É? pessoal já me mostrou. Tem chamado Pedra do Cariri, que é típica daqui, Ah, dessa região. pronto. Então você chegou aqui no Cariri e como está sendo, você se vira nos 30 para buscar a sua renda, ainda continua E morando só, tá com alguma companheira, alguém? morando só, eu gosto de morar só, assim, aí assim, não tenho nenhuma companheira nesse momento. E para questão da minha sobrevivência, tem enquanto uma parte de auxílio, né, que vem, mas a maioria do meu sustento mesmo vem através da minha arte, através da minha construção do dia a dia, e é isso, sabe? Aí, conforme a necessidade, às vezes eu saio com uma necessidade maior, às vezes em algum momento, aí eu saio especificamente fazer alguma coisa. Quando não tem algo assim específico, deixa acontecer o que tiver que acontecer. Porque eu gosto muito dessa ideia Você do dia a dia. vive no desapego. Assim, Não em sua totalidade no desapego. Outro dia desses teve uma pessoa também que fez essa mesma pergunta para mim, porque quando você está desapegado, você está livre de várias coisas que eu tenho apego. Por exemplo, essa touca que eu tenho apego, porque eu sei que vai parte de um personagem. é, Então, não estou livre do desapego nesse sentido, mas assim, estou menos apegado a coisas materiais
e mais voltado para o dia a dia, para o presente, porque traz menos ansiedade, diminui a ansiedade. Claro. É uma terapia. Você falou que gosta do nome Peregrino, né? Uhum. Artista Peregrino, tipo assim, por que o Peregrino você gosta? O peregrino, porque ele está viajando e é parecido com a ideia do andarilho, né? Mas o andarilho vem carregado de coisas pejorativas de muita gente da sociedade que vem como um preconceito, como uma discriminação. Aí, então, eu não gosto da palavra andarilho. Apesar que tem gente que eu conheço que gosta da palavra andarilho, mas eu prefiro peregrino ou nômade, porque eu gosto de estar em locais diferentes, ficar um tempo, depois ir para outro local, ficar outro tempo. E antes mesmo de eu ser viajante como artista, eu já gostava disso. Sei lá, já tá meio que no DNA da pessoa, né? E eu morei em Brasília quase 4 anos, aí fui morar em Goiânia, fiquei quase 7 anos em Goiânia, e depois de Goiânia comecei a querer ser artista, e na real a gente já nasce, eu acho que sendo artista, mas só que os pais não entendem, aí a gente vai buscando, buscando até a mente entrar numa fase de confusão, e dentro da confusão é igual a música eu acho que do Luiz Gonzaga, que fala, perdendo a gente vai só caminhando e acha sem querer, né? Nesse sentido, não lembro bem a música, mas é por aí. Quando a gente anda a pé, né? Tem até uma música dele, que a gente percebe mais as coisas, que tem coisas que a gente só encontra, só vê, só percebe, só contempla quando está a pé. Você pode É, ali ficar, parar, olhar, isso é muito bom, né? e outra coisa também, assim, no ato andar a pé, tem uma filósofa que eu gosto bastante, que é a Lúcia Galvão, que fala sobre essa questão. Se uma pessoa está indo por um buraco com a intenção de se suicidar, é melhor que ela vá a pé do que de boche. Se ela for de boche, em 5 minutos ela está lá. Se ela for a pé, dá tempo dela refletir e mudar de ideia no caminho, né? Então tem É, tudo isso, né? E assim, tem dia que eu preciso, até hoje preciso de andar a pé, mas teve fases quando eu cheguei em Exu, antes de eu vir para cá, e às vezes eu saía andando a pé, saía da cidade até a Serrinha, 18 quilômetros, eu tinha que ir a pé, porque eu não queria carona. Se eu recebesse carona, para mim, eu não estava trabalhando aquela coisa que estava me incomodando. Eu precisava de andar, refletindo, entendendo aquele processo. Então, ah, o caminhar vai fazendo com que a mente vai se assentando, ficando os pensamentos em ordem. Aí eu calmava, tranquilizava, via que era só pensamentos meus e entrava numa claro, rotina normal. normal, sim. É uma, digamos assim, o ser humano ele é muito complexo, né? E aí você encontrou essa sua linguagem artística um pouco diversificada para dar um sentido, né, a sua existência, ou isso te faz, te dá prazer, te aquieta a alma, né, tipo assim, É, o que você gosta de fazer. Você faz as coisas sem pressão, você gosta de viver mais assim tranquilamente, deixando um pouco fluir, uhum, sem a coisa do resultado imediato ou de uma pressão externa. uhum. Uma vida leve. Você prefere uma vida leve, solta, sem apegos materiais, do que ficar competindo, brigando para superar fulano, conquistar uma segurança, essa coisa da segurança de vida ou da estabilidade de vida. Como é que você vê isso? Aí eu vou recorrer, eu acho que foi na década de 30, nesse pensamento, quando eu comecei a pensar de maneira diferente nessa questão da segurança de vida, e que na real não existe, eu acho, uma segurança de vida, a gente projeta uma coisa para o futuro que não é real, né? Quando eu digo que eu vou recorrer à década de 30, foi de um engenheiro nos Estados Unidos que tinha uma boa estabilidade financeira, veio a quebra da bolsa, ele foi no banco, viu que não tinha nem um centavo, ficou em desespero e se suicidou. Então, qualquer segurança de vida está baseado em algo financeiro, que as pessoas dizem, mas esse valor só existe enquanto você acha que você tem. E aí, se você não tem nada, cadê a sua essência? Onde está a Ah, sua essência? Que é. às vezes tem pessoas que moram literalmente na rua, mas tem uma essência tão boa que consegue tudo que precisa e não está desesperado em busca de nada. Eu ainda tenho algumas buscas que às vezes tem meu desespero, minha ansiedade, que é muito mais amplo do que algum morador de rua que às vezes está
completamente aberto para o momento mesmo e consegue viver bem, consegue estar alegre, consegue ter tudo porque está na essência dele. Na essência. Diferentemente, às vezes, de muitas pessoas que, eu quero estabilidade, esquece da essência, mas por causa dessa estabilidade, aí às vezes maltrata uma pessoa aqui, outra ali, outra acolá, se apega a um lado religioso, mas esquece que a essência dele, de olhar para a essência dele, qual que é a verdadeira essência, que se a gente recorresse à essência da nossa criança interior, a gente seria melhor do que buscar a instabilidade, que a criança é outro exemplo, né? A criança nunca está preocupado, nem ansioso, o que eu vou comer daqui a pouco, e nunca falta nada para a criança, independentemente Ah, da classe social, pode até ter necessidades, mas faltar em sua totalidade não falta. sim, viver em função de uma estabilidade, em função de um bem é, material, capital financeiro, e deixar de e relaxar um pouco para aproveitar os momentos que a vida oferece, na simplicidade, gratuitamente ou de forma generosa. Dalai Lama, ele é um guru hoje e teve uma polêmica aí com ele, mas acredito que está tudo mais calmo. Perguntaram a ele o que é que chamava mais atenção nele, né, no mundo, na vida. Ele disse que o ser humano era um ser que despertava nele essa curiosidade, porque vive para ganhar dinheiro. Quando ele adoece, ele gasta todo Todo o dinheiro, dinheiro. né? Uhum. E vive como se nunca fosse morrer e E morre morre como se como não se tivesse nunca vivido. tivesse vivido. Uhum. Uma espécie de ambição, satisfação de um desejo que nunca é satisfeito, saciado plenamente, né? Uhum. De correr atrás de status, de atender a um padrão estético, posição social, atormentado, se comparando ao que os outros fazem e ele não fez, Uhum. ou não conseguiu, ou se coloca num complexo de inferioridade. Sua vida vai se tornando amarga, Uhum. sem uma felicidade espontânea. Exige da pessoa um pouco de coragem, até para se submeter a essa vida de simplicidade, de desapego, ou de ter o necessário e ali já ser o suficiente para que ele possa ser feliz, viver, dormir tranquilamente, acordar e viver o outro dia, né? Cada dia na sua própria condição, enfim, de busca, de conquista. Você é o que você é agora, sem se preocupar demasiadamente com o amanhã, né? Uhum. Mas e se eu ficar desempregado? Ou se eu perder o que eu tenho? Enfim, se houver aí uma crise, um roubo, um assalto, uma doença, uma morte, enfim. O que vai acontecer? Essa coisa da preocupação. Estamos conversando com Daniel Pimenta, Zé Pimentinha, Zé Paiol, Zé Paiol, Pimentinha. Pimentinha. Enfim, é o homem que decidiu que escolheu uma vida simples, desapegada, tranquila, como lírio do campo, né? Veja o lírio do campo, os lírios do campo. Nem o rei Salomão se vestiu tão bem como ele. Ou veja as aves do céu, né? Eles não se preocupam onde morar, onde o que comer, mas todo dia eles estão se alimentando e comendo, a não ser que venha um bicho homem perverso e queime e tire dali o seu habitat natural. Enfim, como Jesus disse no Pai Nosso: Pão nosso de cada dia, Dai-nos hoje. dai-nos hoje. Pão nosso de cada dia, não é pão nosso de todo dia, é pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Né? Uhum. Então, estamos conversando com o Zé Paiol, esse artista que tem uma vida um pouco assim leve, tranquila, que decidiu morar sozinho, viver sozinho, andando, tipo um peregrino Sair na, um pouco da realidade, assim, do mundo, no mundo. assim, aí eu vou pegar a frase novamente da Lúcia Galvão, onde quando você não pensa, você é pensado, né? Aí Pronto. falando sobre o Dalai Lama, eu até pensei nessa frase porque assim a maioria das pessoas preferem não pensar, preferem É. seguir o que o sistema está ditando para eles. Aí buscam coisas
que compram hoje para amanhã ser descartado, que a maioria das coisas hoje é descartado, aí compram hoje para descartar amanhã. Então não estão valorizando o próprio trabalho delas, e nem as próprias ideias. Aí segue algo que o próprio sistema diz, você tem que ter isso, tem que ter estabilidade, você tem que ter uma carreira, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Mas às vezes vai dar em nada. E uma Exatamente. pessoa, às vezes, que está desapegado, de repente, quando tem que também sair em alguma mídia, em alguma coisa assim, aparece. Você disse do São Francisco. São Francisco, quando ele abandonou tudo, ele fez muito parecido com o Buda, né? Tinha tudo do bom e do melhor, muita riqueza e tudo mais, mas decidiu desapegar de tudo. O Buda também fez esse processo, para quem conhece Siddhartha Gautama, porque quando fala de Buda, as pessoas que não conhecem, que tem um preconceito, que é um preconceito barato por falta de conhecimento, que é uma ignorância, né? Ela simplesmente, às vezes, faz. Não entendo por quê, porque elas nem sabem o que elas estão fazendo, porque quando elas estão fazendo um sinal da cruz, sem entender o que elas estão falando, elas estão com preconceito com a cultura do outro. A partir do momento que está com preconceito, É, já está julgando. A partir do momento que está julgando, já está indo contra a Bíblia. Então elas não entendem nem da Bíblia. É o meu ponto de vista. pronto. O Dalai Lama, ele falou, né, a frase, tem pessoas que perguntaram a ele, o que é que me chama mais atenção no mundo? Eles, o ser humano, porque ele perde a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde, vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido, né? Uhum, De fato, os filósofos, eles viviam nesse desapego, inclusive lá do século 3 a.C., tá, ao século 4, por aí assim, temos uma corrente filosófica que produziu grandes sábios filósofos, que é o estoicismo. uhum, É uma vida estoica, que é essa vida justamente desapegada. E Diógenes, filósofo estoico, ele decidiu viver em total desapego, na simplicidade, me em inspirou o filme do harmonia, Chaves, né? pronto, em harmonia plena com a natureza, né? E essa é uma filosofia, é um pouco da filosofia estoica. Obedecer a uma ética da natureza, sem romper, sem violentar a ordem da natureza, a ética da natureza, né? Então Diógenes vivia no barril, né? Assim, Isso aí, numa praça, né? chamavam ele ele tido como cínico. Cínico quer dizer no grego cachorro. Significa ter uma vida que se contrapõe a essa vida social de status, Uhum, a uma vida de padrões sociais, do ter, do poder, né, da riqueza, do dinheiro, esquecendo-se muitas vezes da essência, não é? Então Diógenes, ele alcançou essa plenitude da simplicidade, como você estava falando da essência, na simplicidade, uhum, e muitas vezes as pessoas procuram essa essência em outra, em outro bem, fora de si, né? E isso. acaba não encontrando, porque quando perde esse algo que está fora dele, ele tira a própria vida. Uhum, Ele entra no desespero, né? justo. Uma falta de esperança, justamente, porque ele estava colocando toda a sabedoria, a felicidade, todo o bem-estar dele em algo material que ele conseguiu, ou que foi uma herança, ou por um trabalho, isso e aquilo outro, né? Por mérito próprio também, mas que ele esqueceu do principal e viveu em função de algo material, financeiro, né? Uhum, Então, o Diógenes, ele vivia em um barril. Tem até o Chaves, que vivia também, a no barril. personagem Chaves, né? Uhum. Vivia no barril. E que foi inspirado no Diógenes. No Diógenes, sim. E aí o Interessante. Diógenes, ele andava só com uma cuiazinha para tomar água, né? Aí depois ele chegou No lá no rio, lugarejo, lá no rio, e viu uma criança bebendo água com com as a mãos. mão. E aí ele disse, não preciso mais dessa cuia, né? E Isso. jogou fora, e aí vivia em total desapego e harmonia com a natureza. O Alexandre o Grande, o imperador, também era admirador dele, que era ali Uhum, do mesmo período do helenismo. A filosofia estoica começou aí, nesse período, em que eles viviam, eram pessoas, cidadãos do mundo. uhum, Eles não pertenciam mais a uma pátria ali grega ou dali da cidadezinha, né,
da Grécia. Não, porque a Grécia também foi tomada pelo Império do Alexandre o Grande, e aí eles passaram a pertencer ao Império do Alexandre, né? Mas o estoico, portanto, ele decidiu viver na simplicidade, até numa simplicidade intelectual, sem essas vaidades de uma filosofia acadêmica sofisticada, de uma elite pensante na época. Uhum. Então, eles preferiram viver uma filosofia mais de uma vida voltada para a essência, uma felicidade dos valores, até mesmo da alma, né? Uhum. Da saúde espiritual, da saúde psíquica. E para isso eles buscavam muito compreender a vida, até na sua brevidade, né? Uhum. Que a vida é breve. Para que se apegar a algo, a materiais, bens materiais, cara? Se tu vai durar o quê? No máximo o quê? 115 anos, 110 anos, 105 anos, É, 90 anos? a Isso no média do instante máximo, né? passa, né? No instante passa, tá? Isso. E é isso. Às vezes as pessoas não entendem porque tem pessoas que preferem viver na simplicidade. Alguém diz assim: isso é um irresponsável, isso é um vagabundo, isso é um aventureiro. Enfim, são pessoas que estão partindo do princípio de valores materiais e de uma pobreza de essência, eu acredito. Como é que você vê e avalia tudo isso, né? É, Você já sofreu preconceito nesse aspecto? as pessoas já tentaram, né? Vim com a ideia do preconceito, mas assim, automaticamente eu adquiri um conhecimento que me auxilia para visualizar quando a pessoa vem com esses preconceitos baratos, eu não tenho que dar atenção, simplesmente eu tirar de tempo sem ela nem entender o que eu disse. E aí ela, o que você disse? Eu falo assim, se você não entendeu, vai estudar. Aí eu falo isso porque, assim, de uma certa forma, se eu vejo que ela está em um preconceito barato, eu não vou dar atenção, porque senão ela vai jogar uma energia negativa para mim. Mas, você falando sobre Diógenes, me arremeteu uma pessoa mais recente do que Diógenes, que é o Gentileza, né? Que o Gonzaguinha até Ah, fala dele, né? gentileza, sim. Que foi um palhaço, tinha um circo, um belo um dia assim, acontece uma tragédia, né? O circo dele pega fogo, mata toda a família, sobra apenas ele. Ele tinha tudo para se queixar da vida, preferiu ficar no Rio de Janeiro, um local considerado violento, morando na rua e falando da paz, do amor, da alegria, das coisas. A maioria das pessoas chamava ele de quê? Louco. E ele dizia que ele não era louco. Ele se taxou de gentileza, criou a história dele, e aí ele fica sendo mais reconhecido pela música do Gonzaguinha, né? Aí o Gonzaguinha pega faz uma música em homenagem a ele e fala: muitos chamam ele de louco, mas ele se chama, eu chamo ele de gentileza porque ele já se chamava assim. Aí ele conta toda a história do Gentileza resumido numa música, né? O Gonzaguinha. Ele pode ser considerado um filósofo também, o Gentileza, acredito que sim, pode ser considerado um profeta, um ser espiritual muito evoluído, porque perder toda a família, tudo que ele tinha construído até ali, aí do nada, num dia você vê tudo perdido, a ruína, aí como você vai lidar com o seu emocional? Como está seu emocional? Como está a sua mente realmente? Onde está todo o seu foco? Estava naquele circo, naquela família, ou estava em você específico? Aí tem gente que fala, se está em você em específico é egoísmo. Talvez não é egoísmo. O que as pessoas às vezes chamam de egoísmo é uma confusão. A pessoa está segura de si mesma, é diferente dela ser egóica, né? No meu ponto de vista, é uma pessoa que está segura. E eu vejo que as pessoas, na atualidade, estão inseguras, um monte de coisas. E nunca estão esperando por nada. Sempre acreditam, estamos no melhor momento. Igual a pandemia talvez veio nesse processo que a gente ainda está numa pós-pandemia, ela veio talvez para mostrar isso para as pessoas, mas as pessoas, a maioria não conseguiu enxergar isso. E não consegue, porque elas estão tão dentro delas que o sistema colocou tanta informação da pandemia na época da pandemia que todo mundo foi amedrontado. O medo vem por quê? Porque elas não estão seguras de quem elas são. A partir do momento que elas não estão seguras, o medo vem maior. Agora, a partir do momento que elas sabem quem eu sou, o medo não vem com a mesma força, porque existia uma coisa em comum para a gente que estava de forma desenfreada. Mas, se você fica com medo, você fica mais suscetível a acontecer qualquer coisa. O medo já faz você ficar mais ansioso. A ansiedade já tira
30% do seu oxigênio, quanto do cérebro, quanto das suas células. Aí tudo isso já faz com que a pessoa fique mais vulnerável para acontecer as coisas. Aí a doença, com certeza, atacou muito mais gente por causa disso. Até nessa época eu ouvi uma pessoa que falou de um mito, que a morte veio em prol de levar uma quantidade X de pessoas. Aí, de repente, começou a morrer mais gente. Aí uma pessoa vai questionar a morte. Você não ia levar só tantas pessoas? Aí ela falou assim, sim, eu ia levar só, vamos supor, 100 pessoas. Sim, eu ia levar só 100 pessoas. Por que tá indo mais pessoas? Tá morrendo mais pessoas? Ah, porque assim, as pessoas têm medo. Por causa do medo, morre 3 vezes mais do que a quantidade que era para ser levado. Então, assim, o medo faz, do meu ponto de vista, faz com que as pessoas fiquem ansiosas, fiquem seguras, falta a simplicidade dentro delas, tudo isso é através do medo. Aí tem que se trabalhar do medo na essência das pessoas, que não é trabalhado. Às vezes vem já desde casa, uma formação familiar dos pais também, que está numa busca, ou talvez não está em busca nenhuma, simplesmente segue processos, que a maioria da sociedade só segue o processo das coisas básicas, né? Que é, por exemplo, primeiro, vem infância, vem adolescência, caso, tenho filhos, tenho que sustentar uma família. Isso daí sim é o que é colocado dentro da mente da sociedade. Mas o ser humano é diferente dos outros todos, animais. Por que ele tem repetido tudo que um cachorro está fazendo, por exemplo? Simplesmente reproduzir, e aí? E a mente, nossa, para que vai ser utilizada? Aí tem algumas pessoas que saem fora dessa caixinha. Os que saem fora dessa caixinha, quando vai estudando mais, dentro da psicologia e tudo mais, sempre é demonstrado, tal pessoa tinha uma deficiência. Se tinha uma deficiência, ela não dava tanta atenção para aquilo que estava sendo dito. Por exemplo, vou pegar o Einstein, que alguma deficiência ele tinha. Ele não dava tanta atenção para o que estava sendo dito, chegou no ponto que chegou. Mas tem outros caras muito bons também, mas todos eles têm alguma deficiência. Então, todos nós Ninguém é perfeito, né? tem alguma deficiência, alguma falha, alguma coisa para demonstrar. Mesmo com a falha, você pode ser algum ser e não ser através do que você tem, do seu ter. Às vezes a deficiência potencializa essa pessoa a desenvolver Outras habilidades. habilidades, né? Talentos que uma pessoa aparentemente normal não faz, né? Uhum. Isso. E muito bem, mas você tem medo? De que você tem medo? Medo, eu acho que todo ser humano tem, né? Porque faz parte da Porque natureza o humana. medo faz Mas parte para uma defesa, né? Autodefesa também, isso. né? Uhum. Mas o medo, Mas o é medo da morte. um medo mais controlado. Não vou dizer que eu tenho medo em si da morte, porque sei que vai acontecer. Mas não deixa de ter um receio, que também é um grau de medo, mas um receio onde não sei como vai acontecer nem nada, mas eu sei que um momento eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. Mas eu não tenho esse medo da morte desesperado igual outras pessoas. Quando fala em morte, se torna um tabu para muita gente, até hoje. Assim como o sexo se torna um tabu, assim como outras coisas na sociedade que está implantado se torna tabu e deveria ser mais discutido. A morte não é uma das coisas que eu acredito que deveria ser mais discutido, falado sobre, o que pensa e tudo mais, mas as pessoas não querem falar porque Às vezes até tem medo. usa outro termo, né? Subiu a óbito, né? Não fala nem morreu. Tem morreu fica muito Mas, grosseiro, forte, não é? Tipo, a morte é algo que tem que ser esquecido, não pode ser falado. E, de fato, a morte também é um tema da filosofia e dos estoicos, né? Filosofar é aprender a morrer, né? Aprender a morrer é saber viver, viver bem, aproveitar cada momento, uhum, vivendo a essência que a vida pode nos oferecer. Tem a morte simbólica também, né? A morte de perder alguém, a morte de perder bens materiais, a morte da mudança, a questão de viver encerramento de morrendo, ciclo, né? morrendo, né? Saindo, você saiu de sua cidade, enfim, é uma morte simbólica. Você falou do gentileza, também eu tenho uma curiosidade de gentileza, sobre gentileza. Você chegou a conhecer gentileza? Não. Só a palavra em si e a história através do Gonzaguinha, né? Que eu ouvi a O música e eu Gonzaguinha, me eu não sabia que o interessei. Gonzaguinha tinha uma música do gentileza. Tem. Aí foi através do que ele falou que eu fiquei curioso, aí não lembro, Porque tem sinceramente, uma agora. cantora também que canta gentileza, né? Não sei. Marisa Monte.
Já ouviu falar? Marisa Marisa Monte? Monte conheço bastante, mas eu não conheço a música Gentileza Gentileza com dela. ela. Não, Não. eu conheço que ela canta Gentileza. Uhum, Agora que Gonzaguinha cantava, eu não conhecia. Eu vou pesquisar, hein? Vamos colocar aí uhum. a dica da música de Gonzaguinha sobre o Gentileza. Gentileza, né? É uma grande figura. Você já chegou assim a morar na rua? Como foi? Já cheguei a dormir na rua, em Foz do Iguaçu, sem querer dormir na rua, mas aconteceu. Uma experiência assim, bem interessante. E foi só uma noite. E já dormi outras vezes porque eu quis mesmo com barraca mais aqui na região, que foi em Bodocó, e Timorante, Bodocó e teve outro local, não lembro agora. Não sei se foi Oricoí ou se foi Trindade. Algum desses dois locais também. Foi 3 locais, mas aí foi por opção. Agora em Foz do Iguaçu não foi por opção. Lá foi as condições que me levou a isso. Cheguei tipo, 4 da tarde na cidade, meio perdido, voltando da Argentina, que eu viajei 3 meses na Argentina. Quando comecei a viajar, que eu ganhei uma passagem para lá, participando de uma caminhada chamada Caminhada Troca de Saberes, que eu saí daqui de Exu para Recife, de Recife eu vou até a Argentina. Fiquei 3 meses na Argentina, voltando, foi quando entrei em Foz do Iguaçu e aconteceu essa questão de 4 da tarde, sem saber o que faria. Completamente perdido, fiquei completamente desorientado, estava acostumado a conversar o dia todo em espanhol, porque também eu estudei espanhol, né? E assim, quando eu estudava espanhol também, eu tinha, entre aspas, um privilégio de conversar metade do dia em espanhol, poderia dizer metade do dia em português. Estava conversando em português contigo e de repente chegava alguém falando espanhol, já transitava para o espanhol, porque eu estudava espanhol, se tornou corriqueiro, porque eu morava na casa de estudante, 150 moradores, 15 era estrangeiro, desses 15, geralmente tinha 7 a 10 que era tudo falante espanhol. Tem um lugar aí que chama que eles têm medo de bruxa, né? Na Espanha? Não, na Espanha, Argentina, alguma coisa assim. Eu sei Paraguai. que Eles têm medo de bruxa. Aí assim, eu não credo em bruxas, mas que é just ai, ai, né? eu não conheço Não. essa Você parte, mas conhece eu alguma? conheço do México que eles Ah, do México. fazem muita comemoração voltado para a ideia das bruxas, porque eles visualizam de uma maneira diferente, e tem um pão que eles fazem que é com laranja, bem Ah, bom, assim, e que eles chamam Pan de Muerto, que é voltado para o Dia das Bruxas, e também para o Dia dos Mortos, que é dia 2 de novembro. Então tem uma dia 2 ligação, de novembro. os mortos com as bruxas para os Ah, mexicanos, pelo que eu entendi. a morte para eles então já é uma. Eles têm uma outra interpretação, uma Como se outra. fosse uma coisa mágica, como se fosse uma coisa de comemoração, meio que de Morrer, né? comemorar Quer dizer, isso. quando no velório, como seria o velório lá, né? Que aí eles pegam muito dos indígenas, né, que é uma comemoração, voltado para a ideia da comemoração, o velório. Tem Não é aquela não a coisa do parte de choro, isso, não a não, parte de tristeza, do de choro, lamento, da. mas uma parte de comemoração. Tudo bem que na hora que vai enterrar, eles sabem que não vai ver mais, eles têm um momento de choro, mas assim, não sei se é toda a sociedade, os que eu conheci, os Sim, sim, mexicanos, talvez e o que eles me alguns passaram grupos, e tudo mais que eu tô tribos, falando, né? algumas sociedades mais interior, né? Talvez ali mais interior. Uhum. Alguma música em espanhol, alguma coisa em espanhol assim, você cantaria, diria? Uma música em espanhol, eu gosto, né, que você falou de coisa, eu falei do México, né, falou de espanhol, eu gosto de uma música que é feita por um grupo mexicano que fala do Chico Mendes, eu não lembro ela toda, mas ela foi feita em português também. É, fala assim, Chico Mendes lo mataron, era un defensor y un ángel de toda la Amazônia. Lo mataram a sangue fria, lo sabia la polícia, color de melo e também a polícia. É, Maná, como chama? Quando Los Angeles choram, se chama essa música. Ah, Quando os anjos choram? aham. Mas assim, uma música que me marcou muito, que foi feita gravada em português também, Eu Não Sei Amanhã, que em português ficou Eu não sei amanhã se estaremos juntos, mas em português, em Espanhol? espanhol Eu não sei amanhã se estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si debemos amarnos, odiarnos, yo no sé mañana quién vai estar aqui.
Ótimo. Que eu lembro é essa de cabeça, mas tem outras, tem várias outras. Tem, né, que é o Fagner, e que o pessoal Sim. gosta muito, que é aquela do peixe Quem dera que, ser um peixe, como justo. é que tem? Seria quisiera ser um pez para tu límpido aquário mergulhar, a ser burbujas de amor. Aí tem uma mudança aí que eu não lembro como que é, mas Pronto. o cantor se chama Juan Luis Guerra. É muito bom. É que Ah, escreve essa música de Juan Luis Juan Guerra. Luiz Guerra, sim, sim. Uhum. Pronto. É, o que significa a vida para você? A vida para mim. Boa pergunta. Recente eu fiz essa Qual o pergunta para sentido alguém. da vida? Pode ser assim. Continua sendo uma boa pergunta, né? Porque assim, outro dia desse eu perguntei isso para alguém. O que é a vida para você? É, bom, para mim responder assim, a vida é um processo de busca, aprendizado, compartilhamento, e nesse processo você vai descobrindo quem é você mesmo, quem é o outro e para que estamos aqui. Que a gente não está aqui, eu acho que em vão, acho que a gente está aqui por algum motivo e a gente só pode entender quando a gente entende a gente próprio, não o que alguém disse que você é ou que a sua família disse que você é, porque quando você vai pelo que os outros dizem, você é insatisfeito contigo mesmo. Agora, quando você está fazendo aquilo que você acredita mais que faz parte da sua essência, que está dentro de você, aí é quando você está vivendo a vida. Então, a vida é aquilo que você vive, que você realmente traz de dentro de você para fora. De Você, bom, né? felicidade. Você se considera uma pessoa feliz? O que é a felicidade, né? Você é feliz? Bom, acredito que sim, eu posso dizer que sim, mas a felicidade não tem como a gente dizer que a gente é feliz em sua totalidade, porque é um sentimento e assim como existe o sentimento da felicidade, existe da tristeza, que faz parte do ser humano, existe o da raiva, existe da mágoa que sai fora da felicidade, tudo isso existe e faz parte da gente. Depende de como a gente controla cada uma dessas emoções, né? Então, assim, no geral, eu considero feliz mesmo com esses outros, todos os sentimentos que eu tenho e que vêm, mas não vai ser predominante. O predominante está mais dentro da felicidade, da alegria, e é o que eu tento Pronto. propagar. Então, tem pessoas que dizem que não existe felicidade, existe momentos felizes. Você diria que, pelo que eu posso interpretar assim, pelo que você falou, não existe tristeza, existem momentos tristes, Isso. porque a felicidade, ela está... Conforme o que você É, está expondo pronto. realmente do que é da sua essência para Interessante. A fora. gente pode escolher, né, como a gente vai viver. Se vai viver triste ou apegado ao sofrimento, a coisas negativas, a pensamentos negativos, ou se vai viver momentos de dificuldade, mas vai ter a felicidade como algo que está lhe acompanhando sempre, né, na sua vida. Uhum. A felicidade como algo que... A felicidade pode ser... Onde está a felicidade, né? Onde tu coloca a tua felicidade? Onde está a tua... teu maior tesouro? Onde está? Em Deus? Naquilo que tu acredita, na natureza, na, na manhã que nos permite mais um dia de vida, né? No dia, no sol que No encerramento do dia, né, quando no encerramento do encerra o dia. dia também, tem gente que se considera feliz, que eu já ouvi muita gente falar, hoje eu tô feliz, deu tudo certo. Ou então a pessoa, hoje eu tô feliz que acabou o dia. Então tem gente que às vezes quando acaba o dia, tá feliz, Matei mais um quando leão, tipo assim, isso nesse sentido. né? Matei mais um leão, que todo dia tem que ter... Todo dia é um leão que a gente mata e aí alguns ainda dizem que guardou mais uns para matar depois, né? Também, né? Tipo assim, essa vida que não se encerra na sua dificuldade, sempre tem algo a vencer, superar, né? E que se não tivesse a dificuldade também, o que é considerado dificuldade, que é um desafio, a vida se tornaria sem graça, porque assim, Ah, esse desafio faz com que você sinta prazer em fazer alguma coisa, que se não tem o desafio, hoje você tem quantos anos? 38. 38. Você estudou até que anos? Eu abandonei a universidade faltando TCC em metodologia, para letras espanhol. Letras, Espanhol. espanhol. E tem pais agora Mãe. vivos? Mãe. Mãe. Uhum. Pai faleceu? Faleceu
ano atrasado. Tem irmãos? Vários. Par de pai, vários. Par de pai e mãe, eu tenho 2 irmãs. Você se comunica com ela? Nesse momento, não. Por quê? Aí já é um processo mais complexo, né? Mas assim, Elas sabem onde porque você está? mais ou menos tem uma noção. Mas assim, porque eu tentei durante 3 anos e meio dizer que queria viajar. Não quiseram me ouvir, me chamavam de louco. Eu falei, beleza, sou louco, mais uma hora eu vou. Fiquei 3 anos e meio tentando conversar. A única coisa que eu ouvi, você é louco, você é louco. E eu sabia que eu não era louco. Falei assim, de tanto você ouvir que você é alguma coisa, uma hora você acaba se tornando. Então eu vou Ah, se ir. convenceu. Isso. Falei assim, então eu vou ir e vou afastar deles nesse momento. E falei para eles, nesse momento eu não quero. Vocês vão ter notícia minha, mas eu não quero nesse momento. Quando eu me sentir que eu estou resolvido comigo, entendi bem o meu processo, aí é momento de eu voltar. Só que nesse momento de você voltar, e você sabe, tem toda uma trajetória que você deixou para trás, e você vai ter que Ah, encarar isso também. Aí como que você vai encarar? Aí chega um momento que você começa a refletir ah, sobre isso. Eu posso dizer que desde o ano passado eu venho refletindo sobre isso. Como que eu posso pegar e voltar? Primeiro a comunicação, porque eu sei que voltar lá de imediato é um problema que eu vou ter, que a mente deles pensa diferente. E eles não querem mudar o pensamento deles. Então eu tinha que causar um choque neles para eles entenderem que não existe só o pensamento deles. Não existe só a religião que eles acreditam que é a certa. No caso da minha irmã, parte pai e mãe, né, e a minha mãe, que são testemunhas de Jeová. Pronto. Aí a mente é mais fechada ainda. Aí eu vou e passo para uma universidade, 150 moradores, 15 estrangeiros, ou seja, gente quase do mundo todo. Onde eles não conseguiriam conversar, digo da minha família assim, né? Não conseguiam conversar coisas na qual eu já sabia conversar. Eu queria conversar. Aí eles só vinham com coisas já definidas, prontas, isso, né? definidas e Não, prontas e automaticamente não querendo me ouvir. Era a mesma coisa é, de eu é, estar sendo inútil. é Então, tipo um assim, monólogo, né? e o estilo assim, que eu tava refletindo recente. O que eu fiz hoje com a minha mãe, com a minha irmã, com os meus familiares de afastar, não fui eu que afastei deles. Eles já afastaram de mim antes. Porque eles não queriam conversar comigo. E você já é adulto, né? Já pode, Isso, já tem o mundo para você, né? justo. E foi justamente quando Você eu ganhou o cheguei. mundo, tipo assim, fulano ganhou o mundo. Mais ou menos nesse sentido. Mas quando eu cheguei nessa conclusão foi, a gente arrepende daquilo que a gente não faz, não daquilo que a gente faz. Falei assim, se eu quero fazer isso, quando eles falecer, que uma hora eles vão falecer, eu vou começar a me arrepender de não ter feito isso, de não ter viajado, de não ter buscado isso, de não ter buscado aquilo, de não ter ido atrás da arte, querendo explicar que eu gostava da arte, para eles não entenderem. Então eu falei assim, não vai adiantar eu tentar explicar porque ele não quer ouvir. Então, sua mãe e suas irmãs são testemunhas de Jeová. Minha irmã, uma das minhas irmãs, a outra mora Ah, nos Estados Unidos, tem a mente um pouco mais aberta, mas ficou como é fechado. o nome de sua mãe? Maria Aparecida Maria Aparecida de quê? de Souza. Maria Aparecida Ah, de Souza. ela mora hoje na Em Minas Gerais, na cidade onde eu nasci. Minas Gerais, que é a Uma cidade cidade, onde você nasceu. isso, uma cidadezinha chamada Tiros. Tiros. Uhum, Cidade Tiros, em Minas Gerais. isso. Ah, cidade Tiros. 10 mil habitantes, tamanho de Morelândia, para quem mora aqui na região, mais ou menos tem uma Ah, noção. muito bom. E o nome da sua irmã, que mora nos Estados Unidos? Edna. Edna Souza. Edna. Não, Edna Patrícia Pimenta. Ah, Eu estava refletindo recente também em relação ao nome, como que é interessante. É Edna Patrícia interessante Pimenta. isso, como é interessante. Que o meu nome, o nome das minhas 2 irmãs, é parte de pai e mãe, só tem o sobrenome do pai. Por que, que meu pai quis colocar só o sobrenome dele? Eu não sei. Estava refletindo sobre a questão da árvore genealógica. Por que, que só tem do sobrenome do pai? Da mãe não veio em nenhum momento. Você tem se comunicado com Edna? Não, também não. Eu comunicava sempre com ela, até que entrou um irmão meu, par de pai, querendo tirar uma satisfação comigo através do que a minha mãe disse. E, bom, e aí daí pra frente ela também veio me questionar no mesmo dia, quase em seguida, e eu falei assim, eu não tô a fim de ficar resolvendo esse problema agora. Aí simplesmente mudei de número de telefone e parei de comunicar com ela também. Aí, através de um amigo meu de Exu, que me emprestou a casa para morar durante 3 anos lá em Exu, que é, eles têm notícia minha. Como é o nome dele? Raimundo. Você escolheu Raimundo Bacurau. Raimundo para ser sua família, né? Para ser É, algo. não sei se eu escolhi, eu Raimundo de digo que quê? o O universo universo mais trouxe contribuiu, né? isso Conspirou para encontrar. através de algum Uma motivo e que tem uma pessoa sincronicidade, importante. talvez, né?
E quando eu conheci ele em 2019 também é interessante, numa Veio a caminhada. pandemia. Foi no início da pandemia? Eu falei errado, 2016. 2016. Quando eu Pronto. conheci ele foi em 2016, numa caminhada chamada Caminhada Troca de Saberes. Nessa caminhada, ele já tinha participado de outros 3, ele começou a ser chamado de Paim. Aí, de repente, ele me recebeu lá em Exus, meio que como, de uma certa forma, um pai mesmo, conselhos, conversas, nem com Ele? o pai Raimundo. Raimundo de Que eu quê? não, Raimundo Bacurau. Raimundo Raimundo Bacurau. Saraiva Bacurau. Mas não o prefeito, que é o mesmo nome, Raimundo Saraiva Bacurau, do prefeito lá da cidade. Ele é da família, só que ele trabalha fazendo identidade. Os Sim. pensamentos dele é diferente do Ele é servidor servidor público. lá, né? Tá certo. Porque quando fala Raimundo Saraiva Cross, talvez de repente chegue em alguém lá e diga, tá falando do Raimundinho. Não é o Raimundinho, é o Raimundo Saraiva Cross que trabalha na identidade. Com ele você se comunica, assim, constantemente. Não, tem uns dias que a gente já não comunica, mas a gente tem uma comunicação sempre, tem uma constância. Deve ter uns 2 meses que a gente não se comunica, eu acho que a vez que tem mais tempo é agora, sem a gente se comunicar, mas a gente sempre tem uma comunicação. Ele sempre tem contato, manda mensagem, pergunta como eu tô, quando a minha mãe liga para ele umas 2, 3 vezes seguidas, que às vezes liga 2, 3 vezes, aí ele vai falando conforme o tempo dele, aí ele ou entra em contato Sua comigo ou mãe eu tem entro em contato notícia sua através dele, né? através dele. Como é que tá meu filho, Zé? Não, Daniel. Daniel, né? Seu nome De batismo, Daniel. É Daniel, tá? Daniel diz, valeu, gratidão. A Emília também tem que dar tchau, assim. Tchau, A Emília, Emília. ela ficou participando de toda a conversa, não falou Com nada, ela certeza, faz assim, ó. ouvindo aí, ó. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.